Olá pessoal, eu vim trazer para vocês um pouquinho de conhecimento sobre cannabis medicinal. Então a cannabis ela vem sido conhecida ao longo dos anos pelas suas aplicações na medicina, na alimentação, na produção de fibra, pelos seus efeitos eufóricos e até mesmo por alguns sendo vista como algo ruim, algo imoral, até mesmo pecaminoso. Nós vamos falar mais sobre a história da cannabis e a sua proibição em outros vídeos, mas para desmistificar essa planta é preciso informação e conhecimento. Então vamos começar entendendo o básico de taxonomia e botânica. Então, para começar, a cannabis, que é sinônimo de maconha, de marihuana, ela é na verdade um gênero de plantas que pertence à família Cannabaceae. E esse gênero de plantas, ele é subdividido em 3 espécies, que é a cannabis sativa, cannabis indica e cannabis ruderalis. Interessante é o seguinte, por que essa planta, ficou tão conhecida? Porque ela, na verdade, produz algumas substâncias e essas substâncias têm efeito terapêutico, têm efeito medicinal. Os componentes mais conhecidos são chamados canabinoides. Dentre eles, os mais famosos são o THC e o CBD. Quem aí já ouviu falar deles? Que o THC, que é o delta-9 tetrahidrocannabinol, e o CBD é o cannabidiol. Vocês já devem ter ouvido falar, muitos de vocês, ou outros não, mas depois nós vamos falar mais sobre isso. Voltando à classificação. A classificação em espécies, ela levou em consideração características morfológicas da planta, como por exemplo a altura, como a gente vê aqui, sativa, índica, ruderalis, mas também levou em consideração o teor desses canabinoides que eu acabei de citar. Então, por exemplo, a cannabis ruderalis praticamente excluída do nosso interesse terapêutico por ela conter baixíssimos teores de canabinoides. A ruderalis não tendo quantidade suficiente desses ingredientes ativos, então nós vamos ficar só mesmo com a sativa e a índica como interesse pra gente aqui. A cannabis indica ficou associada a espécies tendo alto teor de THC, com um efeito mais relaxante, calmante, e por isso sendo mais indicada para o uso noturno. Já a cannabis sativa, ela ficou associada a uma espécie que tem baixos teores de THC, ela na verdade menores teores de THC que a índica, tem um efeito estimulante, energizante e, portanto, seria mais indicada para o uso diurno. Mas o ponto X da questão e o ponto principal desse vídeo é que as observações recentes têm criticado esse tipo de classificação taxonômica, esse tipo de organização taxonômica. Por quê? Porque os estudos genéticos das plantas que atualmente se chamam de sativa e índica, na verdade, quando elas foram analisadas geneticamente, elas demonstraram uma identidade genética diferente dos seus supostos ancestrais. Então, quando analisaram-se essas plantas, essas cepas, as strains dessas plantas que eram, por exemplo, chamadas de sativas, e quando analisou, na verdade, a identidade genética dela mostrou que ela tinha mais até componente de índica do que de sativa. Então, tá tudo, na verdade, muito híbrido e nenhuma planta é totalmente sativa, totalmente índica. As coisas mudaram também ao longo dos anos devido ao processo de breeding, que a gente fala aqui, que é o processo de cruzamento controlado de plantas, e também contribuiu para que isso ocorresse. Uma visão alternativa tem surgido considerando a cannabis como monotípica, ou seja, sendo composta por uma única espécie, que seria a cannabis sativa, e as subpopulações observáveis seriam, na verdade, uma subespécie da cannabis sativa. Eu ainda não sei por que as empresas, tanto aquelas focadas para o mercado médico quanto para o mercado recreativo, ainda insistem em classificar as suas cepas de maconha, cepas strains ou chemovar, como eu disse para vocês, insistem em classificar essas cepas de maconha em sativa e índica. Eu não sei ainda por que elas estão fazendo isso e eu quero deixar para vocês que hoje a comunidade médico-científica não utiliza mais esse tipo de classificação. Não se apegue a esses nomes, não confie nesses nomes, não confie que estão chamando de índica é índica, que estão chamando de sativa é sativa, não importa. O que importa é saber realmente, é importante saber que tipo de efeito terapêutico tem aquela linhagem, aquela subpopulação, isso aí é legal saber, tá? Mas não se prendam a esse tipo de classificação, esse tipo de nomenclatura.